Paz do Senhor, quero deixar aqui um beijo no seu coração, declarar a minha alegria de poder mais uma vez estar aqui nesta oportunidade para poder refletir através da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que será uma bênção no seu coração, será algo sobrenatural em nome de Jesus. Antes disso, gostaria que você acessasse o nosso canal do YouTube, PR Cleiton Santos, acesse lá, se inscreva, compartilhe para que vidas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Antes disso, ministrar a palavra ao seu coração, eu quero orar por você, te abençoar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, a Deus, por essa oportunidade, e a Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção, a tua graça venha sobre a vida do teu filho agora, da tua filha que está assistindo esse vídeo, que através desta palavra, Senhor, algo sobrenatural aconteça nas nossas vidas em nome de Jesus. É que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade, e eu gostaria de falar aqui, refletir com vocês nesta oportunidade, algo muito especial e importante na nossa vida. Eu quero falar aqui algo sobre oração. A oração em tempos de tempestade, né? Hoje nós vivemos dias em que nós vivemos grandes dificuldades na nossa vida, nós vivemos dias em que nós passamos por diversos problemas e situações, mas eu tenho certeza de que Deus em todo momento Ele está conosco. Antes disso, eu quero ler um texto que está em Jonas, capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 6. Ele fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Olha, queridos, quando nós lemos esse texto e nós falamos de oração, de clamor, algo vem realmente ao nosso coração. Quando nós falamos de oração, vem algo na nossa mente, vem uma ideia sobre oração, e nós temos uma ideia às vezes muito vaga em relação à oração. Nós temos uma ideia muito vaga a respeito do que é a oração, porque a oração é aquele ato que nos liga a Deus. A oração é aquela nossa conversa de intimidade com Deus. Mas quando nós falamos de oração, nós achamos que nós mesmos temos uma vida de oração, quando na verdade muitas vezes nós não temos uma vida regrada de oração, né? Nós começamos o nosso dia, terminamos o nosso dia, e quando nós falamos que vamos orar, muitas vezes nós entramos no nosso quarto, deitamos na nossa cama, começamos a falar com Deus, e muitas vezes nós não terminamos. Quando nós falamos em orar, nós falamos que a oração ela é realmente algo importante para a nossa vida. Nós chegamos à conclusão que a oração é importante para a nossa vida, mas nós precisamos ter uma regra, precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. E quando se fala em tempestade, a oração em meio à tempestade, nós temos uma ideia de tempestade no mar. Quando se fala de tempestade, nós logo imaginamos o mar bravio, as ondas altas, mas eu não quero aqui me ater, queridos, eu não quero aqui me ater na situação da tempestade, eu não quero me ater aqui na questão do mar ou o tamanho dele. Eu quero aqui falar o que acontece quando nós oramos ou temos uma vida de oração em meio à tempestade. A oração em meio à tempestade. O que eu quero trazer aqui é que a mesma oração, o mesmo clamor que nós fazemos quando nós temos uma vida de intimidade, uma vida de oração com Deus, a mesma oração
é a oração de cura, é a oração de restauração, é a oração de renovação. Quando nós olhamos para esse texto de Jonas aqui no capítulo 1, nós vemos Jonas, um homem temente a Deus. Nós vemos em Jonas um homem que era um homem voltado à vontade de Deus. Nós vemos em Jonas que ele era um profeta do Senhor, mas que ele recebeu uma missão de levar a palavra do Senhor até uma cidade. Mas por causa da desobediência, por causa do seu ego, do seu orgulho, ele desobedeceu a Deus. Diz o texto que a consequência daquele ato de Jonas, diz o texto que a consequência daquela atitude de Jonas, quando ele entrou no barco e ele não foi para a cidade que Deus determinou, ele pegou o barco, um navio e foi para uma outra cidade. Diz que por causa dessa desobediência, a consequência foi uma tempestade. A consequência foi uma tempestade. E diz o texto que Jonas, ele estava naquele navio e ele foi para o porão, ele dormia ali profundamente quando a tempestade, as ondas batiam, as ondas começaram a ficar altas, a tempestade começou a ficar grande e Jonas estavam dormindo. E diz o texto que os marinheiros começaram a ficar nervosos e cada um começou a orar, a clamar pelo seu próprio Deus. E quando nós olhamos o texto, alguém fala assim, mas e aquele homem que está dormindo? Diz o texto que o comandante do navio desce e chama Jonas. E alguém fala assim, quem é você? Quem é você? E Jonas fala assim, eu sou hebreu. Sou filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra e deste mar. E alguém fala assim, diz o texto que o texto fala que alguém lança sorte para ver quem era a causa daquela tempestade naquele momento. Alguém lança a ideia de lançar sorte para ver quem era o responsável, para ver quem era o culpado daquela tempestade. E quando nós olhamos o texto, eles lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas. Respondeu Jonas quando eles perguntaram, o que nós fazemos com você então? E Jonas respondeu, pegue-me e lance-me ao mar que esta tempestade vai passar. Pegue-me e lance ao mar, porque essa tempestade vai passar. Meus queridos, diz o texto que eles tentaram, os marinheiros, mesmo assim, eles tentaram voltar e eles começaram a remar para tentar voltar, mas eles não conseguiram. E aí eles começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram a clamar ao Senhor. E a tempestade começou a ficar alta. A tempestade começou a ficar difícil. Então eles pegaram Jonas e lançaram ao mar. Eles pegaram Jonas e lançaram ao mar. E quando eles lançaram Jonas ao mar, a tempestade cessou. Olha, queridos, quando nós olhamos esse texto, diz também que antes de eles lançarem Jonas ao mar, eles começaram a jogar as suas cargas, eles começaram a jogar as suas malas, eles começaram a jogar tudo que não tinha necessidade de ficar no barco, para que o barco ficasse leve. Mas o barco não ficou. Começaram a remar para tentar voltar para a terra, mas não conseguiram. Enquanto eles não jogaram Jonas ao mar, a tempestade não passou. Eu quero dizer aqui para você que, através desse texto, a lição que nós vemos para nós nessa reflexão é que nós precisamos lançar da nossa vida a carga que nos faz ficar separados de Deus. Nós precisamos lançar da nossa vida a carga que nos faz ficar separados de Deus. Oração na tempestade, diz o texto que eles começaram a clamar a Deus. Diz o texto que eles começaram a orar a Deus. Senhor, e agora? Senhor, o que nós vamos fazer? E aí eles lançaram Jonas ao mar. A lição para a sua vida é, se você está vivendo uma tempestade na sua vida, se você está vivendo um mar bravio, as ondas estão aumentando na sua vida, em todas as áreas da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você, você precisa fazer uma reflexão da sua vida e começar a lançar as cargas ao mar daquilo que te faz ficar separado de Deus. Estamos no meio de uma pandemia, meus queridos.
Nós estamos vivendo dias em que nós estamos numa tempestade chamada pandemia. Uma pandemia de um vírus que veio e está assolando vidas, está assolando famílias, está ceifando vidas. Nós estamos vivendo dias em que nós estamos no meio de tempestade chamada confusão familiar. Quanta confusão familiar, marido separando de esposa, esposa separando de marido, filhos deixando a casa dos pais, uma confusão familiar. Nós estamos vivendo dias em que nós estamos em meio a uma tempestade chamada dificuldade financeira. Dificuldade financeira que muitas vezes leva a uma confusão familiar, que muitas vezes leva a uma confusão entre componentes da família. Quando nós olhamos para esses dias que nós temos vivido, nós também vemos que nós estamos vivendo dias de uma tempestade chamada falta de saúde. E eu quero profetizar aqui na sua vida, que haja saúde na sua vida, que haja saúde na sua família, que haja saúde no seu lar, que toda dificuldade financeira caia por terra em nome de Jesus. Que toda confusão familiar seja agora sanada, cancelada, anulada em nome de Jesus Cristo. Queridos, quando nós voltamos ao texto da história de Jonas, nós vemos que eles lançaram Jonas, mesmo que apesar de ser um homem de Deus, mesmo Jonas sendo um homem de Deus, eles lançaram Jonas ao mar. Mesmo Jonas sendo um homem temente a Deus, naquele momento Jonas, ele estava simbolizando o pecado da desobediência ao Senhor. Mesmo Jonas sendo um homem temente a Deus, ele estava ali simbolizando o pecado da desobediência. Queridos, nós precisamos reconhecer o nosso erro. Diz o texto que Jonas, quando os homens lançaram sorte, Jonas olhou e disse: lance-me ao mar, porque quando vocês me lançarem ao mar, essa tempestade vai passar. Jonas quis dizer: o problema sou eu, a dificuldade quem está trazendo aqui sou eu, o problema está dentro de mim porque eu desobedeci. E quantas vezes nós estamos assim, meus irmãos? Quantas vezes você não está assim? As coisas estão apertando, a tempestade está aumentando e o que você precisa é reconhecer que você realmente que está com o problema. Pastor, mas eu estou com um problema e eu vou reconhecer? Sim, nós precisamos reconhecer, porque quando eu reconheço que eu estou com um problema, eu deixo e permito Deus entrar na minha vida e fazer a obra dele em nome de Jesus. Queridos, porque quando nós reconhecemos que nós temos o erro, nós precisamos lançar as cargas que estão pesando na nossa vida. Precisamos lançar das nossas vidas aquela carga que está pesando na nossa vida. Precisamos lançar da nossa vida chamada, este barco chamado vida, lançar do nosso barco algumas coisas que está pesando e não nos faz ter intimidade com Deus. Jonas tinha intimidade com Deus. Jonas era um profeta de Deus. Jonas era um homem temente a Deus. Mas por causa da desobediência, Jonas sofreu a consequência. Olha, queridos, eu quero dizer aqui, porque quando nós entendermos que nada, nem altura, nem profundidade, nem outra coisa, ou nenhuma criatura vai nos afastar do amor, do poder de Deus, quando nós entendermos isso, as coisas sobrenaturais irão começar a acontecer na nossa vida. Precisamos reconhecer o nosso erro. Precisamos reconhecer, pedir perdão a Deus, pedir perdão de muitas coisas que nós não temos feito diante da vontade do Senhor. Diz o texto que logo após o grande temor, os homens ofereceram um sacrifício e se comprometeram em votos a louvar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A oração em meio à tempestade. A oração é a que faz a diferença. Diz o texto que eles começaram a clamar. Eles começaram a clamar. E aí houve a bonança. Houve a bonança.
Eu quero dizer para você aqui nesta oportunidade. Então não perca a sua chance. Neste tempo de tempestade, nesse tempo de dificuldade que de repente você esteja passando. Nesse tempo que nós estamos passando de pandemia, de vírus, seja lá o que for, seja lá o tamanho da tempestade que você esteja vivendo, eu quero dizer para você, não perca a chance, não perca o tempo de Deus na sua vida, não perca que o Senhor está preparando um tempo novo para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, comece a lançar as cargas que estão pesando o seu barco, um barco chamado vida. Não perca a chance de lançar as cargas da sua vida. Não perca a chance de tirar da sua vida aquilo que não te agrada a Deus. Não perca a chance de tirar da sua vida aquilo que te afasta de Deus. Não perca a chance de tirar da sua vida aquilo que te afasta da intimidade com Deus. Mas neste momento eu quero te dizer, comece a clamar, comece a orar, porque a bonança vai passar. Comece a orar, porque a tempestade vai passar, porque esta é a promessa do Senhor na sua vida. E quando a promessa se cumprir na sua vida, não deixe de louvar ao Senhor. Não deixe de prestar louvores ao Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável na presença do Senhor. Eu quero deixar essa reflexão aqui ao seu coração. Mesmo Jonas sendo um homem temente a Deus, mesmo Jonas sendo um homem profeta de Deus, naquele momento ele simbolizava o pecado da desobediência. E ele sofreu a consequência. Aqueles homens estavam sofrendo as consequências. E quando eles lançaram Jonas e as cargas ao mar, a tempestade passou. Eu quero dizer para você aqui que a tua oração em meio à tempestade, ela faz a diferença. Que o seu clamor em meio à tempestade, seja a tempestade do tamanho que for, ela faz a diferença. Mas eu quero dizer, faça a sua parte. Não perca a chance de lançar fora da sua vida, do seu barco, as cargas que te faz estar separado da intimidade com Deus. E quando você entender isso, a tempestade vai baixar. Quando você entender isso, a bonança vai chegar. Quando você entender isso, o sobrenatural de Deus vai chegar na sua vida. E quando o sobrenatural de Deus chegar na sua vida, será uma glória. Porque as dificuldades financeiras vão passar. Porque a dificuldade na saúde vai passar. Porque a dificuldade familiar vai passar. E eu profetizo aqui agora, em nome de Jesus, que todo plano forjado contra a sua vida seja anulado, seja cancelado, em nome de Jesus. E eu te abençoo, em nome de Jesus. Que esta reflexão seja uma palavra rema na sua vida. Que essa reflexão seja algo sobrenatural no seu coração e na sua mente, em nome de Jesus. A oração em meio à tempestade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.